Olá pessoal, meu nome é André. O nosso grupo vai apresentar o assunto sobre referência bayesiana. O grupo é formado por Alisson Matheus, Ana Kessen, André Luiz e Stephanie Pereira. E antes de a gente começar a falar sobre a inferência, é importante a gente entender primeiro como a estatística se divide e como ela se relaciona com esse modelo preditivo. Sabendo disso, a estatística pode ser dividida em dois ramos principais, a descritiva e a inferencial. A descritiva cuida da exploração dos dados, ela está presente, por exemplo, no dia a dia dos profissionais de Business Intelligence, ao produzir tabelas, calcular médias ou construir gráficos. Esses especialistas estão trabalhando com estatística descritiva. Já a estatística inferencial busca tirar conclusões de um todo a partir de uma fração de informações. Ainda pode-se dividir a estatística inferencial em mais dois ramos, clássica e bayesiana. Na inferência clássica, também conhecida como frequentista, toda previsão é feita a partir dos dados disponíveis, ou seja, as conclusões ocorrem a partir dos dados coletados da amostra ou da população. Por outro lado, a inferência bayesiana adiciona no modelo preditivo, além dos dados coletados, as informações subjetivas. Nesse caso, o pesquisador admite a existência de algum conhecimento que os dados coletados não dão conta de prever, o que pode fazer diferença para a previsão. Continuando, eu vou falar agora sobre um pouco mais aprofundado da inferência bayesiana. A inferência bayesiana é um modelo preditivo. Isso quer dizer o quê? Que, de forma simplificada, ela consiste em uma função matemática que, quando aplicada a uma massa de dados, um conjunto de dados, é capaz de identificar padrões e oferecer uma previsão do que pode ocorrer. Para que serve esse modelo? Serve para identificar padrões e mostrar o que pode acontecer de acordo com os dados analisados. Então a gente vê que é muito interessante usar esse modelo em machine learning por conta disso. Agora eu vou falar sobre os pontos fortes. Alguns pontos fortes da inferência bayesiana é que ela funciona mesmo quando a entrada de dados estão faltando. E também pode aprender relacionamentos causais, pode ser usada para entendimento sobre o domínio de um problema e predizer consequências de uma intervenção. Foi o que eu acabei de dizer sobre o modelo preditivo. É uma representação ideal para combinar conhecimento a priori e conhecimento proveniente dos dados. Fornece uma abordagem apropriada para evitar dada ou fit. São úteis para raciocinar sobre o problema, são eficientes para construir modelos de domínios com incerteza inerente. A inferência bayesiana ela surge a partir do teorema de Bayes, que demonstra matematicamente como as informações não contidas na amostra, chamadas de informações a priori, devem ser incorporadas no modelo preditivo. Agora vamos falar um pouco sobre o teorema de Bayes que culminou a inferência bayesiana. A fórmula dele é bastante simples. Esse tracinho que tem no meio significa dado. Então a gente pode ler a probabilidade de A acontecer dado que B já ocorreu. É igual à probabilidade de A acontecer vezes a probabilidade de B acontecer dado que A já ocorreu, dividido pela probabilidade de B. Agora, alguns pontos da fórmula do teorema de Bayes que eu acho importante linkar. O primeiro dele é que trata de uma probabilidade condicional. O segundo é que A e B são eventos, como já citados. A probabilidade de B é diferente de zero. E se a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, então A é independente de B. Agora, para a gente ter uma melhor visão sobre o teorema de Bayes e verificar sua importância para a estatística e probabilidade, eu trouxe um problema. O problema é o seguinte: imagina um teste que vai detectar se as pessoas têm câncer ou não. Esse teste ele tem uma acurácia de 90%, tanto para quem tem câncer como para quem não tem. Isso quer dizer o que, então? Se você tem câncer, ele acerta 90% dos casos. E se você também não tem câncer, ele vai acertar 90% dos casos de uma amostra X. Imagine que você esteja no meio dessa população, nessa amostra de 1.000 pessoas. E você vai fazer o exame para saber se você tem um câncer ou não. E eu faço a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de você ter o câncer e de o exame acertar? Você pode responder 90%, porque 90% é a acurácia dele.
Só que essa resposta está errada, pois está faltando um, uma variável. A variável é a porcentagem da população que tem um câncer. E eu coloquei essa porcentagem como 1% aqui no exemplo. Agora a gente vai deduzir o exemplo todinho para você entender o porquê disso. Analisando agora essa amostra de 1.000 pessoas, a gente sabe que 1% tem câncer. Então, 1% de 1.000 é igual a 10. Então, 10 pessoas têm câncer. E o restante, que são as pessoas que não têm câncer, é o 90%. 90% de 1.000 é igual a 990, que não tem câncer. Analisando esse primeiro bloco das pessoas que não têm câncer, vamos aplicar o teste. Sabendo que a acurácia dele é 90%, então ele vai acertar 90% de 990, que é igual a 891. E vai errar 10%, que é igual a 99. Agora, analisando o bloco das pessoas que têm câncer. Sabendo que 10 pessoas têm câncer, aplicando o teste, ele vai acertar 90%, que são 9 pessoas. Vai falar que 9 pessoas têm câncer. E vai falar que uma pessoa não tem câncer, que são os 10% que ele erra, entendeu? Agora, pegando as pessoas que têm câncer, no primeiro bloco, as pessoas que têm câncer são 99, que é a parte que ele errou. E no segundo bloco são 9, que é a parte que ele acertou, né? Das pessoas que têm câncer. Então, para a gente saber a probabilidade de uma pessoa ter câncer é muito simples. A gente pega o total das pessoas que têm câncer, que é a soma de 99 mais 9, que é igual a 108, né? E pega o valor das pessoas que ele acertou, que são 9. E vamos dividir o 9, que são as pessoas que ele acertou, pelo total, entendeu? Aí vai ficar 8,3%. O que a gente acabou de fazer foi deduzir passo a passo a probabilidade de uma pessoa ter um câncer, que é, nesse exemplo aqui, 8,3%. E isso aqui é o puro teorema de Bayes, porém feito passo a passo. Só que utilizando o teorema de Bayes, a fórmula fica muito mais simples e muito mais rápido também. Agora, nesse outro slide aqui, eu coloquei que o evento A é ter o câncer e o evento B é o exame positivo. É quando a pessoa vai fazer o exame e ela fala, deu positivo, entendeu? E vamos lá. Então, aqui, a probabilidade de ter o câncer, dado que a pessoa fez o exame e deu positivo, é igual à probabilidade de ter o câncer vezes a probabilidade de o exame dar positivo, dado que a pessoa tem um câncer. Aqui essa segunda fórmula, essa segunda parte do P igual a B dado A, é nossa acurácia, se vocês perceberem. Agora, tudo isso dividido por a probabilidade de o exame dar positivo. Agora vamos abrir essa fórmula, essa probabilidade de baixo. Abrindo ela, ficará como do lado aqui que eu coloquei. Ficará a probabilidade de o exame dar positivo é igual a probabilidade de o exame dar positivo dado que a pessoa tem um câncer, vezes a probabilidade de, de ter o câncer, mais a probabilidade de dar positivo o exame, dado que a pessoa não tem um câncer. Esse tiozinho aqui é um sinal que a gente usa na lógica, né, para dizer o não. Pois é, continuando, vezes a probabilidade de não ter o câncer. Calculando agora. A primeira informação que ele pede é a probabilidade de A. A probabilidade de A é da pessoa ter o câncer, que é igual a 1%, vezes a probabilidade do exame dar positivo, dado que a pessoa tem o câncer, que é o segundo valor, que é igual à própria acurácia, como eu acabei de citar, que é 90%, dividido pela probabilidade de B. Só que a probabilidade de B, abrindo ela, vai dar nessa fórmula que eu expliquei anteriormente. Então, qual é a probabilidade de B dado A? A gente já falou, é 0,9, 90%.
vezes a probabilidade de A, que é 1%, mais a probabilidade de B, dado que B, que é o exame positivo, a probabilidade de o exame dar positivo, sendo que a pessoa não tem câncer. Qual é essa probabilidade? A gente acabou de calcular. É 10%. E qual é a probabilidade da pessoa não ter o câncer? Da pessoa não ter o câncer é 99%. Se a probabilidade da pessoa ter o câncer é 1%, então a probabilidade de não ter o câncer é 99%. Agora, calculando tudo, é igual a 8,3%. Então, a gente vê que a gente chegou no mesmo resultado, só que colocando na fórmula. A partir da inferência do teorema bayesiano, surgiu as redes bayesianas, muito utilizadas no machine learning, que falaremos a seguir. Dando continuidade à apresentação, irei falar sobre as redes bayesianas. Bom, o que são redes bayesianas? Redes bayesianas, elas são grafos acíclicos dirigidos que representam dependência entre variáveis em um modelo probabilístico. Essas redes, elas são modelos gráficos que trabalham com conhecimento incompleto. Elas permitem às máquinas a fazerem inferências, previsões, tomar decisões a partir de probabilidade de variáveis a assumirem algum estado. Essas variáveis elas podem ser, como exemplo, a idade, a altura, e os estados eles podem ser verdadeiro ou falso, sim ou não, cheio ou vazio. Para entendermos as redes bayesianas, a gente precisa entender o que é um grafo, porque a rede bayesiana é um grafo acíclico dirigido. Então, o que é um grafo? Um grafo ele é uma coleção de vértices, chamados de nós, e uma coleção de arcos que são constituídos por pares de vértices. Eles são usados para representar modelos que existe uma relação entre os objetos em uma coleção. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que os vértices eles são representados pelos círculos e os arcos eles são representados por setas. Nem sempre um grafo ele irá aparecer dessa forma, representado por setas. Quando ele aparece dessa forma, isso significa que é um grafo dirigido ou direcionado, onde o arco ele vai apresentar um nó de origem e um nó de chegada. E numa rede bayesiana, o grafo, eles não têm ciclos, ou seja, eles são chamados de acíclicos. Por isso que a rede bayesiana é um grafo acíclico dirigido, porque eles não têm ciclo e porque a sua representação dos arcos, eles são de forma direcionada ou dirigida. Como é formada uma rede bayesiana? Quais são as suas características? Bom, a rede bayesiana ela é formada por um conjunto de variáveis. No caso aqui desse exemplo, esse conjunto de variáveis são as letras maiúsculas do alfabeto, que vai de A até G. É constituído também por um conjunto de arcos dirigidos, que no caso, esses arcos eles irão indicar as relações de dependência probabilística entre essas variáveis. Nós podemos observar que essa relação de dependência, no caso dessa variável aqui, C, ela irá depender de B e de A. A variável E irá depender de C, D vai depender de C, G vai depender de E, de D e de F, e F irá depender de E. Essas setas, elas indicam essa direção de dependência probabilística entre essas variáveis. As variáveis e arcos, elas formam um grafo dirigido e sem ciclos ou acíclicos, como eu já falei. Cada variável, ela irá possuir um conjunto finito de estados que são mutualmente exclusivos. Como exemplo aqui, digamos que essa variável A, ela irá representar o chão está molhado, sim ou não. Então, existem os dois estados que são mutualmente exclusivos em um conjunto finito de estados. E para cada variável,
que possui pais, ela vai existir uma tabela de probabilidade condicionada. No caso aqui dessa variável C, que possui como pais B e A, irá possuir uma tabela de probabilidade condicionada. Que tabela é essa? O que é essa tabela de probabilidade condicionada? Essa tabela de probabilidade condicionada, ela determina a ocorrência de um evento, sabendo que um evento condicionante já aconteceu. Tá, mas e para as variáveis A e B, que não possuem pais? Elas apresentam algum tipo de tabela? Ela vai apresentar, sim, uma tabela chamada de tabela de probabilidade a priori. Esses tipos de tabelas, elas são atribuídas a um ou mais eventos que não dependem da realização de experimentos ou que não precisam de informações experimentais ou amostrais. Então, dessas variáveis que possuem pais, elas apresentam uma tabela de probabilidade condicionada, e A e B que não apresentam nenhum pai, possuem tabela de probabilidade a priori. Então, essa é a formação de uma rede bayesiana, basicamente. Existem algumas equações que são úteis para entender a probabilidade condicionada. Aqui a gente vai ver a decomposição da probabilidade conjunta. Então, a gente tem uma rede bayesiana Bn, que é U igual a 1, a 2, a n. Bn vai ser a distribuição de probabilidade conjunta P de U, que vai ser dada pelo produto de todas as probabilidades especificadas em Bn. Isso vai ser dado pela equação P de U igual ao produtório de P de AI, dado os pais de AI, onde I começa em 1 e vai até N. Essa equação reflete as propriedades da rede Bn. Então, aplicando a decomposição da probabilidade conjunta nessas duas redes bayesianas aqui, ficaria a probabilidade conjunta de P de A e B e C igual a P de A vezes P de B vezes P de C, dados A e B, onde P de A e P de B não estão condicionados a nada, porque eles são os pais aqui dessa rede, e P de C está condicionado a A e B, onde A e B são os pais de C. Da mesma forma, nessa rede de baixo, a gente tem a probabilidade de P de D e E, e F e G igual a P de E vezes P de D vezes P de F dado E, já que E é pai de F, vezes P de G dado D e E e F, já que G tem três pais aqui, que são o F, o E e o D. Aqui a gente vai ter uma aplicação da probabilidade conjunta num problema. Vamos supor que na hora de dar a partida no carro ele não ligue. Então nós vamos ter algumas opções que podem estar causando problema. Poderia ser um problema na ignição, ou falta de combustível, ou as velas de ignição poderiam estar sujas, por exemplo. O que a gente vai fazer é trazer algumas probabilidades para sugerir o motivo do carro não ligar. Aqui nós temos uma rede bayesiana simples para resolver o problema do carro, onde a gente vai ter variáveis como CO para combustível, tendo dois estados de sim ou não, ou seja, tem ou não combustível. A variável VP, que são as velas de partida limpa, que podem ser sim ou não, elas podem estar limpas ou não. A variável MC, para medidor de combustível, que tem três estados também, pode estar cheio, pela metade ou vazio. A variável IG, que pode ser sim ou não, ou seja, pode estar ligando ou não. Associando cada uma dessas variáveis, a gente tem uma tabela, que pode ser uma tabela a priori ou uma tabela condicionada. Se a variável não tem pais, vai ser uma tabela de probabilidade a priori, como no caso do CO e de VP.
Se tem pais, ela vai ser uma tabela de probabilidade condicionada. Então, por exemplo, para essa variável MC, a tabela de probabilidades é condicionada, porque o pai de MC é CO. Então, P de MC dado CO, onde MC pode ser cheio, pode estar pela metade, ou também pode ser vazio. E CO pode ser sim ou não, ou seja, pode ter combustível ou pode não ter. Então, a probabilidade do MC cheio, por exemplo, dado que tem combustível, CO igual a sim, nesse veículo é de 39%. Já a probabilidade de MC do medidor de combustível indicar cheio, dado que não tem combustível, quando CO é não, por exemplo, é de 1%. O mesmo raciocínio pode ser aplicado, por exemplo, na tabela do IG, que no caso aqui está condicionado a CO e a VP, tanto ao combustível quanto às velas. Nessa tabela, diferente da MC, aqui a gente tem como resultado um par de valores que são correspondentes a duas condições de IG, sim ou não. A leitura dessa tabela, então, seria que a probabilidade do veículo dar ignição, dado que as velas de partida estão limpas, ou seja, VP igual a sim, e tem combustível CO, no caso CO igual a sim, é de 99%, que é esse primeiro valor desse par de valores. E a probabilidade do veículo não dar a partida, ou seja, IG igual a não, dados que as velas de partida estão limpas, VP igual a sim, e tem combustível, CO igual a sim, é de 1%. Aqui nessas tabelas, a priori, a probabilidade de ter combustível CO é de 98% e de não ter é de 2%. E a probabilidade de as velas estarem limpas é de 96% e de não estarem é de 4%. Com essas três tabelas, a gente pode fazer várias inferências sobre as probabilidades de partida do carro. Bom, a tabela de probabilidade conjunta é calculada usando a regra da cadeia para redes bayesianas, ou seja, P dessa conjunta, a probabilidade dessa conjunta, que é P de CO, IMC e VP e IG, é P de CO vezes P de VP vezes P de MC dado CO, já que o CO é o pai de MC, vezes P de IG dado CO e VP, já que IG está condicionado tanto a CO quanto a VP. Então, a gente pode se perguntar, qual é a probabilidade de que as velas de partida estejam sujas, dado que o carro não liga? Ou seja, a probabilidade de VP igual a não, dado que IG é não também. Aqui as tabelas 1 e 2, essas três tabelas na verdade, elas estão só repetidas do slide anterior, para a gente poder ver de melhor. E aqui na tabela 3 e 4 estão representadas as probabilidades conjuntas quando IG é sim, aqui na tabela 3, e quando IG é não na tabela 4, ou seja, quando liga e quando não liga. Como o valor de VP, de P de VP igual a não e IG igual a não, ou seja, o carro não liga nessa condição, nós devemos utilizar os dados da tabela 4 para responder essa pergunta anterior. Para isso, que são esses valores aqui, né? A gente vai marginalizar os valores da segunda linha da tabela 4, que é quando o VP não liga, né? Que é quando o VP tá sujo, aliás, são as velas. A gente vai aplicar na fórmula e a gente vai obter esse resultado aqui. A gente também pode obter pela mesma fórmula a probabilidade de G quando não liga, né? Que é esse outro valor aqui. E aí, aplicando no teorema de Bayes, a gente vai ter
que a probabilidade de VP não tá limpo quando o carro não liga é igual a P de VP igual a não, dado P de VP não, IG não, dividido por P de G não, igual aos valores que a gente já obteve aqui, que são esses e esse aqui. Isso daria 0,58. A partir de um raciocínio semelhante, a gente também pode chegar à probabilidade de que as velas estão limpas e de que o carro não liga mesmo assim, que é de 42%. Então, aqui para velas sujas e aqui para velas limpas. Quando a vela está suja e o carro não liga, a chance de não ligar é de 58%. E quando a vela está limpa e o carro não liga, a chance do carro não ligar, aliás, é de 42%. Agora, uma observação importante é que nada foi dito a respeito do nível de combustível MC. Então, a gente vai supor que o nível de combustível esteja pela metade. Agora, então, o contexto do cálculo vai ser limitado para MC pela metade. E G não vai ligar. Então, P de VP não, dado IG não, IMC pela metade. Qual é a probabilidade das velas de partida estarem sujas, dado que o carro não liga e que o medidor de combustível também está pela metade, né? Utilizando o mesmo teorema de Bayes, a gente vai conseguir calcular a partir dessa forma. Bom, como o combustível não foi mencionado na primeira equação, a gente vai precisar somar os dois valores com o combustível sim e o combustível não, que são esses dois valores dessa tupla bem aqui. Somando esses dois valores aqui, vai dar com combustível sim e com combustível não, tirando da tabela, vai dar esse resultado bem aqui. Então, a probabilidade de P e G, ou seja, do carro não ligar com o tanque pela metade, somando com os valores que a gente já obteve, aplicando a fórmula, é esse resultado aqui, 0,0289598. Então, a probabilidade das velas não estarem limpas, dado que o carro não liga e que o tanque está pela metade, aplicando a fórmula, é de 0,8046, ou seja, 80%, né? Com esse resultado, a gente pode verificar que a probabilidade das velas de partida estarem sujas aumentou de 58, quando a gente não sabia, ou não tinha informação do tanque, do medidor de combustível, aumentou de 58% para 80% com a nova informação de que o tanque está pela metade. Olá a todos, nós vamos falar agora sobre as aplicações das redes bayesianas e nós escolhemos um exemplo bem interessante, a modelagem de emoções com redes bayesianas. A gente se inspirou numa tese de mestrado bem interessante que explana bastante esse assunto e que é bem completa e que a gente vai referenciar mais à frente. Mas primeiro, a gente precisa definir o que são emoções. E a gente tem aqui algumas citações de alguns autores em seus livros do que são emoções. A primeira é: a emoção é um rótulo que designa um conjunto de fenômenos ou comportamentos, sendo divididos em duas categorias: primárias, medo, alegria, tristeza, raiva, etc., e secundárias: ciúme, culpa, orgulho e etc. também. Essa descrição foi dada pelo Damasio em seu livro aqui.
Nós temos uma segunda definição também. Emoções são funcionais e possuem um valor adaptativo para o organismo. Vamos para mais uma definição. Não é possível ter uma definição única para as emoções. Isso que depende de como se analisa e quais são as concepções individuais dos seres humanos e outros animais em relação ao assunto. E por fim a gente tem que, como as emoções são geradas a partir de estímulos, é impossível determinar que determinado estímulo irá gerar uma mesma emoção em dois indivíduos diferentes. Ou seja, o que a gente pode tirar daqui? É que o conceito de emoção é muito amplo e é algo muito complexo que a gente não consegue definir com clareza, né? Mas quando a gente fala do âmbito computacional, nós temos o modelo OCC, que é o modelo que ele foi construído para tentar descrever emoções e como se atinge aquelas emoções. A gente tem aqui, ó, o modelo ACC trata-se de um modelo mais utilizado na computação para adicionar emoções a agentes artificiais ou determinar tomadas de decisões influenciadas pelas emoções. Nós temos um fluxo aqui desse modelo ACC e nós vamos falar um pouco. Por exemplo, nós temos que 3 categorias principais que podem determinar as ações, as emoções do agente. Vamos começar aqui pela menor, que são os aspectos dos objetos. Esses aspectos dos objetos são referentes às interações do agente com o objeto. E ele pode, a partir disso, gostar ou desgostar, e isso gera uma ação de amor ou ódio em relação àquilo, né? Depois nós temos as ações dos agentes, que ele pode aprovar ou desaprovar, né? E isso pode ser focado nele ou em outro agente. E esses fluxos podem gerar sentimentos de orgulho, vergonha, admiração ou reprovação, né? E esse pode gerar um outro fluxo que geraria emoções secundárias de gratificação, remorso, gratidão ou raiva, né? E aqui, quando a gente fala de consequência de eventos, ele pode ser pleased ou displeased, que é satisfeito ou foi algo desejável ou indesejável. E ele pode focar nas consequências para os outros ou para ele. Quando a gente fala de consequências para os outros, ele pode assumir os seguintes sentimentos. Ele pode ser feliz pelo outro, por alguma coisa. Ter ressentimento, ficar satisfeito ou sentir pena, né? Esses são os sentimentos que podem ser gerados. Quando a gente fala de consequências para ele, e se nós tivermos perspectivas relevantes, nós podemos ter que ele pode sentir esperança ou medo. Se for confirmado, ele pode ter satisfação por ter aquela esperança confirmada ou medo confirmado. Se for desconfirmado, ele pode ter alívio ou desapontamento. E quando a gente fala de perspectivas irrelevantes, a gente cai aqui, que ele pode sentir alegria ou sofrimento. E novamente a gente pode cair aqui também em outros sentimentos secundários, que pode ser novamente gratificação, remorso, gratidão ou raiva. Aqui é o modelo que o Felipe Silva, que foi o que escreveu essa tese de mestrado, ele criou um modelo baseado nas redes bayesianas, um modelo de redes bayesianas baseado no modelo ACC. Aqui tem como a gente poderia normalmente adaptar as entradas da rede bayesiana para o modelo ACC, só que ele simplificou isso, criando uma rede bayesiana inspirada no modelo ACC. Então, simplificando o processo. A gente vai demonstrar agora como ele criou essa rede. Aqui se a gente for comparar, ele tem 3 ramos principais, ela é bem semelhante ao modelo ACC que a gente conhece. Opa, passei demais. Nós temos aqui o seguinte, ele é constituído, esse modelo, por uma sequência de desvios condicionais, que ele possibilita a determinação de qual emoção é ativada a partir de determinadas condições.
Essa rede bayesiana, que é baseada na estrutura do modelo OCC, ele constitui, né, desvios representados por nós, variáveis e arestas. Nós, variáveis e arestas. Onde cada nó ele representa o desvio e cada variável ele representa um dos estados que satisfazem aquele desvio. E cada aresta ele liga o desvio à próxima condição a ser analisada, né? Esses nós na área esquerda eles representam os estímulos gerados a partir de eventos ocorridos no ambiente. A área central ele compreende os estímulos gerados a partir das ações de outros indivíduos ou dele mesmo, enquanto essa menor área aqui ela refere às relações, né, as emoções geradas a partir do contato do indivíduo com objetos, né, diferentes objetos. E os nós mais de baixo, eles representam as emoções que podem ser geradas a partir desses contatos, né? E como é característico das redes bayesianas, cada nó ele depende diretamente de seus nós pais. Ou seja, que nesse caso aqui eles são indicados pela aresta. Ou seja, então a gente tem que os filhos eles podem ser os resultados das ações dos pais, eles podem gerar consequências diretas para os seus novos filhos. E normalmente essas variáveis eles têm um valor de verdadeiro ou falso, com exceção de consequência dos eventos, ações dos objetos e aspectos dos objetos, ou ação dos agentes ou aspectos dos objetos, no qual a gente tem que as consequências dos eventos eles podem assumir pleased, né, que é satisfeito, ou displeased, que, né, é insatisfeito, desejável ou indesejável, aprovado ou desaprovado, aqui as ações dos objetos, ou pode assumir gostou ou desgostou, aqui no aspecto dos objetos. Aqui nós temos também que a rede ela pode apresentar duas situações, na qual o nó ele possui um pai ou na qual o nó possui mais de um pai. Então, nesse quesito nós temos a dependência fraca ou dependência forte, que faz referência a essa ligação entre pai e filho. A dependência forte ela ocorre quando os estados do nó filho variam de acordo com as mudanças de estado no nó pai. Já a dependência fraca é que ocorre quando embora os dois estejam nessa estrutura de relação de pai e filho, a variação do nó pai ele não influencia diretamente na causa do nó filho, ou seja, é possível que o estado do nó pai mude e o nó filho ele não seja afetado diretamente por isso. Tá? E quando a gente fala de simular esses casos de emoção aqui nesse modelo, a gente pode utilizar um software muito legal que é o Java Bias. Ele é uma biblioteca em Java que ele permite simular essas redes bayesianas. E é bem interessante porque ele é open source, então se alguém quiser utilizar ou quiser pesquisar por ele no Google é bem simples, você procura Java Bias e você consegue ter acesso a ele. Ele ensina como instalar, como compilar, como utilizar, tem uma documentação pronta lá, então é bem interessante quem estiver interessado em se aprofundar nessa área. Bom, mas nós temos aqui uma descrição. O Java Bias permite a construção, visualização gráfica e análise de redes bayesianas através de uma interface simples e de fácil acesso. O software possibilita a construção de redes com qualquer estrutura com número indefinido de nós, arestas e variáveis. Aqui nós temos um exemplozinho aqui que a gente determina. Nós temos aqui a consequência para outros a partir da consequência dos eventos e quando temos uma consequência dele implicit, né, satisfeito. Isso foi colocado 50% de chance de ocorrer em qualquer um dos estados, né? Ou seja qual for o nó pai, sempre vai ter 50% de chance.
E é um exemplo de um nó que ele possui relação forte, né, com seu nó pai. Aqui na parte de baixo nós temos a satisfação quando tem um Hopped Confirmed, né, que foi gerado a partir daqui. E a gente vê o seguinte, quando a gente vai no modelo. Ó, o Hope Confirmed nós temos Satisfaction ou Disappointment. Isso pode gerar. E nós temos aqui que se a gente tem um Hope Confirmed como True, a gente tem 95% de chance de ter o Satisfaction. Ou seja, ele vai satisfazer se ele tiver suas esperanças confirmadas. Essa é uma estimativa, né, bem próxima, porque é bem provável que se eu tenho minha expectativa confirmada, eu ficarei satisfeito com isso. E quando o estado contrário, ele também faz com que o nó filho ele possua 95% de chance de ser falso, né? E aqui, quando a gente fala de... A gente tem um outro exemplo, né? Que a gente pode inverter os estados. Por exemplo, a consequência do evento, nós fomos mudar de Pliceds para Depliceds. Ou seja, quando a gente tem 95% de chance de ter o Joy aqui, a gente pode ver... O Joy tá bem aqui, ó. Ele é filho de consequência para ele mesmo e de prospect relevante, né? Então a gente tem que... Se a gente mudar do Pleased para o Depleased, a gente que tinha 95% de chance de um evento, a gente inverte esse evento também para 95% de chance mudar de verdadeiro para falso. Ou seja, a gente consegue entender que se a gente mudar um valor, a gente consegue... Se a gente mudar o valor do nó pai, é bem provável ter 95% de chance de o nó filho também inverter seu valor, né? Então, isso que a gente queria demonstrar sobre a modelagem de emoções baseado no modelo OCC e o JavaBase, que ajuda bastante na simulação desses casos. Para quem tiver interesse em saber mais, é só dar uma olhada nessa tese que a gente pegou de referência. Ela é muito interessante, ela tem um estudo bem aprofundado, com vários resultados a partir disso, e é bem interessante dar uma olhada. Então essa foi a apresentação da nossa aplicação, e obrigado.